Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias e eu vim aqui com um livro hoje que dá continuidade a uma série de que eu gosto muito, de que a gente já tem pelo menos 2 livros aqui no canal e é uma série e um livro do coração. Hoje a gente vai falar de Pântano de Sangue, do Pedro Bandeira, o 3º livro da série Os Caras. Esse livro aqui vai trazer uma mensagem muito bacana, uma mensagem para a época que o livro foi lançado, bem assim, avançado, bem para frente mesmo. Seu Pedro arrasou nessa história. Se você quiser saber sobre do que trata Pântano de Sangue, o que eu achei dessa leitura, puxa teu banco, bora fapear. Pântano de Sangue tem como protagonista, personagem central, o Crânio. Acho que foi no vídeo de Anjo da Morte, eu comentei que cada um, se eu não tiver comentado nesse vídeo, eu tô falando agora. Cada um dos personagens, cada um dos caras vai protagonizar, vai ser, vamos dizer assim, o eixo de uma das histórias. Basicamente, em A Droga da Obediência, foi apresentado o próprio grupo e quem chega nesse grupo que já estava consolidado era o Chumbinho. Em Anjo da Morte foi o Calu e agora em Pântano de Sangue é o Crânio. Do que trata a história então? O Crânio tem um professor de matemática lá do Colégio Elite que é um professor assim, bem, sabe, inteligentíssimo, super desleixado, mas é apaixonado pela sua profissão e é um cara super influencer da matemática na vida de seus alunos. E esse professor morre. A princípio, a polícia entende que é um assassinato, um latrocínio e fica por isso mesmo, ou então um roubo mesmo que acabou resultando, né, em morte. Mas o Crânio não se conforma com isso, ele acha que essas informações são muito rasas e ele vai atrás. A história já começa ele indo atrás de saber mais coisas sobre a morte do seu professor de matemática querido. E todo o grupo, né, todo mundo, assim, os outros 4 ficam meio, caraca, cara, o cara... Ele estava atravessando a rua, alguém veio abordá-lo, aconteceu dessa forma, mas ele não acredita nessa versão. Ele descobre que o professor havia pouco tempo passeado, teria feito uma viagem, porque ele também era fotógrafo, pelo Pantanal, e nessa viagem ele foi fazer essas fotos com a pretensão, né, de aumentar o seu soldo, vamos dizer assim. Ele pretendia vender essas fotos para alguma revista, só que essas fotos que sumiram. Depois ele descobre que algumas o que seriam slides, né, dessas fotos somem e isso deixa o gêniozinho dos caras muito intrigado. Ele resolve então fazer uma viagem para o Pantanal para tentar refazer a rota que o professor fez a fim de descobrir que fotos eram essas que tinham sumido do conjunto de slides que ele conseguira tirar, né, conseguira fotografar por lá. Ele tem uma tia que é a tia Matilde, essa tia que é super conhecida naquela região ali pantaneira do Mato Grosso do Sul. E essa tia Matilde, que não é sua tia de sangue, é uma tia emprestada, uma tia de casamento, assim, por afinidade dele, eles acabam combinando. Ele diz que vai adiantar as férias do meio do ano e pede para pousar lá na fazenda da sua tia. E é aí que a coisa começa a ficar estranha, porque quando ele chega lá, ele vai independente dos seus amigos, acontece uma parada muito louca no aeroporto. Ele acaba meio que, ao invés de encontrar com a tia, vai conhecer um cara super influente, poderoso lá, chamado Senador, e depois a gente descobre que esse cara de senador, ele não tem nada, ele não tem nenhum cargo público eletivo, ele tem outro cargo. E aí o Crânio, depois de um tempo, some.
É nesse momento que os caras aparecem. Cadê o nosso amigo? Para onde é que ele foi? O que foi que aconteceu? A história vai indo e voltando até um determinado momento em que as duas linhas temporais se cruzam. O passado do crânio indo primeiro para o Pantanal para encontrar tia Matilde e procurar iniciar sua investigação. E depois, quando os caras chegam ao Pantanal, Calu, Miguel, Chumbinho, a Magri e o detetive Andrade para ir à cata dele. Nisso que o crânio está começando a investigação, ele conhece o índio Robson, esse indígena que faz parte de uma etnia que na verdade não é bem uma única etnia, reunião de várias etnias com poucos membros dali daquela região. É um indígena que não tem cara de indígena nessa história. Esse Robson, se não fossem os traços, ele passaria muito bem por um cara branco, usa óculos escuro, camisa de malha, tênis. Isso deixa o crânio também bastante, mano, o que tá acontecendo? Mas a história do Robson vai sendo contada paralelamente à história do livro. Esse livro aqui teve sua primeira edição em 1987 e é interessante pensar na mensagem que ele deixa, falando especificamente do mote, o fato de o Pedro ter usado um grande falatório da época, que depois vai acabar se consolidando com a morte do Chico Mendes em 88 e anos depois com a vinda da Eco 92 aqui para o Rio. Esse falatório sobre ecologia, preservação da natureza, preservação da flora, da fauna, preservação dos indígenas, esse falatório já vinha desde a década de 70, mas no Brasil começou a pipocar ali na metade dos anos 80 para frente. O Pedro se aproveita do momento histórico mesmo para criar uma história, criar uma narrativa em que esses meninos vão dar uma verdadeira aula de conservação. O Robson vai ser super importante, até porque, né, indígena, ele é dali da região, vai ser super importante para consolidar esse tipo de recado que ele quer mandar para os jovens, para os adolescentes. A gente não pode deixar o Pantanal morrer, a gente não pode deixar que toda essa beleza intocada vire alvo de especuladores, vire alvo do tráfico de drogas internacional, vire alvo de um monte de coisas ruins que podem destruir o paraíso. Esse recado vai ser passado através do Robson, através do próprio senador, e depois os meninos mesmo vão refletir acerca dessa questão. Aqui em Pântano de Sangue, o título se justifica porque o lugar onde eles estão é cercado de jacarés. Muito, mas a população de jacaré é muito grande. E eles estão sendo atacados por coreiros. E esses coreiros matam os jacarés que são ali da região para arrancar seu couro e vender, para fazer bolsa, fazer sapato, enfim. Então, mas esse não é a única degradação do ambiente. O que seria, assim, até bastante simplório, não, vai ser além. A gente vai ter outras coisas além na construção da narrativa. Então, aqui fica a minha sugestão de leitura de Pântano de Sangue. Se você não conhece a série Os Caras, como eu falei, a gente já tem 2 vídeos aqui, uma playlist só para pro Pedro Bandeira. A gente tem A Droga da Obediência, que é o primeiro, temos o Anjo da Morte e agora Pântano de Sangue. Fica aqui também uma querência minha de juntar o momento atual, que a novela Pantanal está sendo, né, tem um remake dela na televisão. Se você quiser adentrar ainda mais nesse assunto de Pantanal, tem aqui Pântano de Sangue para você poder se divertir, aprender e, por que não, refletir sobre a preservação do meio ambiente que te cerca e que, se desaparecer, a gente desaparece junto. Então fica aqui o recado do titio Pedro, ou vovô Pedro, quando eu costumo me referir a ele. Se você gostou desse vídeo, eu te agradeço por ter chegado até aqui o final. Deixa seu like, assina esse canal, se inscreve, ativa o sininho para subir notificações toda vez que a gente estiver por aqui. E eu te aguardo no próximo, quando eu te trago uma nova história para contar. Beijo!